Olá, estudantes do 8º ano. Nesse vídeo, vamos falar sobre concordância verbal. A terra dos meninos pelados de Graciliano Ramos. Era de bom gênio e não se zangava, mas os garotos dos arredores fugiam ao vê-lo. Escondiam-se por detrás das árvores da rua, mudavam a voz e perguntavam que fim tinham levado os cabelos dele. No trecho sublinhado, quem é o sujeito? Qual é o verbo principal? Então, nesse caso aqui, os garotos dos arredores é o sujeito. O verbo é o fugiam. A regra geral da concordância verbal é a seguinte: o verbo de uma oração deve concordar em número e pessoa com o sujeito, para que a linguagem seja clara e a escrita esteja de acordo com as normas vigentes da gramática. Então, fugiam está no plural, porque o sujeito é eles, concorda no plural. A regra geral da concordância verbal é que o verbo concorda com o sujeito. Quando eu tiver um sujeito composto e o verbo estiver anteposto, ele vai concordar com o sujeito mais próximo. Então, ontem viajou o filho e a filha. Quando o verbo estiver no plural, ele concorda com os sujeitos. Ontem viajaram o filho e a filha. Então, ele vai concordar com os dois. O filho e a filha viajaram. Quando ele estiver pós-posto, ou seja, estiver depois, ele segue a regra geral. Ou seja, ele vai para o plural, concordando com os dois núcleos. Quando tiver, então, o filho e a filha viajaram. Quando ele estiver depois, ele concorda com os dois. Sujeito composto. Eu, tu e ele fizemos a tarefa. Tu e ele fizestes a tarefa. Segunda pessoa é mais importante que a terceira. O sujeito composto é aquele que apresenta mais de um núcleo diferente do sujeito simples, que apresenta somente um. Sujeito composto, então, é quando eu tenho dois sujeitos. Por exemplo, o gato e o cachorro entraram. São dois sujeitos, gato e cachorro. Nós entramos, temos um sujeito. Todos os dois estão no plural e concordam no plural. Sujeito simples. Quando vier acompanhado de artigo, o verbo fica no plural. Os Estados Unidos se julgam muito poderosos. A maioria dos alunos não gostam de gramática. Também pode ser, a maioria dos alunos não gosta de gramática. Então, ele pode concordar tanto no singular quanto no plural. Sujeito simples é aquele que possui apenas um núcleo, ou seja, apenas uma palavra principal e mais importante. Exemplo, minha tia chegou de viagem. É importante destacar que um sujeito simples não é necessariamente uma palavra no singular. Nesse vídeo falamos de concordância verbal. Espero que vocês tenham gostado e até breve.